Olá, então nesse vídeo eu vou te explicar como você pode fazer para definir os stops e os alvos em suas operações. Mas antes de eu explicar, é importante a gente entender que antes de entrarmos em uma operação, devemos verificar se ela está favorável tecnicamente, para só depois definirmos nossos alvos e stops. Bom, primeiro nós temos o stop técnico, que é quando utilizamos da análise técnica para definir nossos stops, ou seja, abaixo de um fundo anterior, acima de um fundo anterior, abaixo de suportes, resistências. Utilizamos a própria dinâmica do gráfico para posicionar nossos stops. Temos também o stop padrão, que é quando utilizamos do próprio candle de entrada para definirmos nosso stop, ou seja, um tick abaixo da mínima no caso de compra ou um tick acima da máxima em caso de venda. É importante lembrarmos que no caso do stop padrão, o candle de entrada não deve ser muito pequeno, pois senão o mercado pode nos violinar com facilidade, nos tirando da operação. Temos também o stop financeiro, que é quando utilizamos apenas uma quantia financeira que estamos dispostos a perder por operação. Se baseia única e exclusivamente no seu capital. Agora vamos para o alvo. O alvo técnico é a mesma coisa que o stop técnico. Utilizamos da análise técnica para posicionarmos nossas saídas, ou seja, em topos e fundos, em suportes, resistências, linhas de tendências, tudo aonde pode haver uma briga do mercado. Temos também o alvo projetado, que é quando utilizamos do nosso stop para projetar a nossa saída. Ou seja, utilizamos um RR de 1 para meio, 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3 e assim por diante. Por exemplo, se o meu stop for X, o meu alvo projetado vai ser de meio X, 1X, 2X e assim sucessivamente. Temos também o alvo financeiro, que é quando baseamos nossas saídas em uma quantia financeira que queremos ganhar. Então, ela se baseia também exclusivamente no nosso capital. Mas é importante lembrar, pessoal, que antes de entrarmos na operação, vamos verificar se a mesma está favorável tecnicamente para entrarmos. E após isso, vamos definir nossos stops e alvos. Mas se por acaso o stop ficar muito pesado e fora do nosso gerenciamento, ficar muito salgado para o nosso bolso, devemos diminuir o número de lotes ou então ignorar a operação. Com certeza haverão ótimas oportunidades depois. Bom, agora vou trazer alguns exemplos de operações e explicar onde ficaria posicionado os stops e alvos. Porém, não vou falar nesses exemplos de stop e alvo financeiro e alvo projetado, porque vocês já sabem o que eles significam e é muito relativo de pessoa para pessoa, então vou exemplificar os mais objetivos, ok? Vou dar mais uma sugestão ainda, que é o alvo padrão. Você pode utilizá-lo independente se o stop estiver maior ou menor do que ele. Por ser fixo e de baixa pontuação, entre aspas, digamos assim, tende a ter uma ótima taxa de acerto, ok? Nessa operação de venda, o stop padrão ficaria em 115 pontos, já o stop técnico ficaria acima do topo anterior em 410 pontos. Para os alvos, devemos nos atentar a esta linha preta na tela, pois ela é o suporte diário do FAT e pode ser uma zona onde o preço enrosca um pouco, já que é uma zona de briga do mercado. Então nosso alvo técnico ficaria posicionado logo acima dela, totalizando 135 pontos, e nosso alvo padrão em 115 pontos. Nesta imagem temos três operações. Vou começar explicando pela primeira operação de venda aqui no canto esquerdo. Nesta operação, o stop padrão ficaria em 115 pontos, já o stop técnico ficaria em 255, acima do topo anterior. Um alvo técnico você poderia estabelecer de duas maneiras. O primeiro alvo em 90 pontos na linha laranja, que poderia ser uma região de briga, como eu comentei anteriormente, e um segundo alvo em 250 pontos lá na linha preta. Poderia ser um segundo possível alvo. E como alvo padrão, os 115 pontos. Já a segunda operação foi uma compra bem acima do suporte do FAT. E aí você pode estar me perguntando, em qual delas eu manteria posição? Na de venda primeira ou na de compra segunda?
Geralmente, optamos por manter a posição na que aconteceu primeiro, porém, neste caso, você deve analisar qual delas está mais favorável tecnicamente e com maiores possibilidades de ganhos. Nesse caso, era a compra. Afinal de contas, ela ficou com um stop padrão de 115 pontos e um stop técnico de 220 pontos abaixo do fundo anterior. Porém, ela se deu bem acima do suporte do FAT, o que poderia ser uma barreira que o preço não conseguisse passar. E ainda nós teríamos a outra barreira, digamos assim, lá embaixo, que é o suporte diário do FAT na linha preta. Já o alvo técnico dessa compra ficaria em 465 pontos e o segundo alvo possível em 535 pontos. Já o alvo padrão ficaria em 115 pontos. A terceira operação de venda se deu bem abaixo de uma resistência diária do FAT, ou seja, uma confluência a mais para nossa operação. Poderia ser um forte indício de que seria uma ótima oportunidade de entrar nessa venda, além de, é claro, nos deixar mais tranquilo para buscar alvos maiores. Neste caso, o stop técnico ficaria logo acima do topo anterior, em 220 pontos, um stop técnico bem pequeno e como stop padrão em 115 pontos. Já o nosso alvo padrão ficaria em 115 pontos também e o nosso alvo técnico lá embaixo no suporte diário do FAT, como eu expliquei antes, uma região de briga onde o mercado pode travar novamente, totalizando 710 pontos. Nesta outra imagem, temos uma compra bem acima de uma resistência do FAT. Bom, o stop padrão ficaria em 235 pontos, ou seja, abaixo da mínima do candle. E o stop técnico, como essa operação ela se deu bem acima da resistência, nós poderíamos usar ela ou o próprio candle de ativação como referência. Então, nesse caso, usamos o próprio candle, pois a mínima dele já estava abaixo da resistência. E como alvo técnico dessa operação, nós teríamos lá na linha preta do FAT, que é a resistência diária, totalizando 840 pontos, e o alvo padrão em 115 pontos. Como vocês podem ver, ambos foram atingidos, com stop extremamente curto. Então este foi o vídeo para ensinar vocês a definir seus stops e alvos utilizando o indicador TB Zone e o FAT. Espero que todos tenham gostado e tenho certeza que vai auxiliar muito nas operações do dia a dia. Até a próxima!